Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, versos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Estejam orando pelo Leonardo, né, Ju? Filho dali e do Rafa, que está com uma gripe, por isso que eles não vieram. A Silvia também, né, Oder? A Silvia está bem gripada também, por isso que não está aqui. Então vamos continuar orando aí também pelos nossos irmãos. 1 Coríntios, capítulo 4. Versículo 1. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Tema de hoje: espelho, espelho meu. Há alguém mais servo ou mais serva do que eu? Acho que sim, né? Se você estivesse diante de um espelho e fizesse essa pergunta: espelho, espelho meu, há alguém mais servo ou mais serva do que eu? Bom, com certeza há. Tenho certeza que há. Mas a ideia aqui é que se há, então que a gente possa buscar melhorar, não é? Se tem gente mais serva e mais serva do que nós, então não quero ficar para trás, né? A ideia é que a gente ouça a palavra de Deus hoje e cresça e melhore também nesse aspecto de mordomia e de serviço. Hoje, no mês de junho, dia 1º de junho, dentro da nossa denominação, todo mês de junho eles lançam uma campanha nacional, Avivamento Bíblico inteiro, sobre mordomia cristã. E o tema desse ano, 2025, é Tudo Pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E qual que é a ideia dessa campanha? É que a gente, nesse um mês, reflita, né, a gente possa refletir juntos sobre a nossa responsabilidade de administrar os recursos, talentos, tempo e oportunidades que Deus tem nos dado. Num mundo, numa sociedade onde hoje as pessoas vivem acumulando e tentam controlar, né, as suas vidas e tentam viver de forma independente, sem Deus, qual é a proposta aqui? A proposta é que nós possamos entender assim: olha, nós não somos donos de nada. Tudo pertence a Deus, nós somos apenas mordomos. Aqui na NVI aparece a palavra encarregados, né? Nós somos encarregados das coisas de Deus. O Salmo 24:1 diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que neles vivem. Tudo pertence a Deus. Vamos orar então, nós oramos por eles, né? Vamos orar por nós, para que Deus fale aos nossos corações e nos ajude a servi-lo. Eu acho muito interessante como começa o texto aqui de Coríntios. Que todos nos considerem servos de Cristo. Que todos, não apenas algumas pessoas, que todos nos considerem servos de Cristo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. Tu que és aquele que serviu, que deu exemplo, e nos resgatou e nos comprou com teu sangue, nos salvou, e houve renúncia, houve cruz, houve sofrimento, e nós estamos aqui hoje, Pai, nesse domingo, querendo aprender mais do Senhor. Então, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, nos ajude a entender e a praticar a Tua Palavra, nos ajude a começar bem esse mês de junho, e a seguirmos, ó Deus, fazendo aquilo que Te agrada. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, não é incomum nós tentarmos o quê? Administrar muitas coisas, né? Muitas vezes a gente pega várias coisas para administrar, e às vezes a gente também quer cuidar de todo mundo, né? Queremos cuidar de todo mundo e cuidar de todas as coisas. Mas a pergunta é: será que nós temos cuidado com zelo de nós mesmos? Você tem cuidado de você? Ou até mesmo daquilo que Deus tem te dado, daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Será que a gente olha para esse espelho aqui, ó, que é o espelho da verdade, e a gente consegue ver assim, refletido a imagem de um servo, de uma serva de Deus, de um mordomo ou não?
Quando você olha para essa palavra, tudo que está escrito, revelado, o que você vê? Porque às vezes nós lemos a palavra, mas a gente tem aprendido que a palavra precisa nos ler, não é? Quando você olha para um espelho, o espelho vai refletir algo. Então essa palavra reflete algo aos nossos corações. E a Bíblia mostra aqui uma palavra que hoje também está meio fora de moda, que é a responsabilidade. Deus nos deu responsabilidades. Responsabilidades. E qual é o foco então da mensagem hoje? Despertar algumas áreas na nossa vida pessoal que precisam estar a serviço de Deus, não estão ainda rendidas, precisam estar a serviço de Deus, precisam ser entregues e precisam de cuidados, para que nós possamos ser encontrados fiéis na volta de Jesus. Porque a Bíblia nos mostra que haverá uma prestação de contas em relação a tudo que nós somos, as oportunidades, aquilo que Deus tem nos dado. E aí eu já li aqui, né, dentro daquilo que a denominação propõe, recursos, talentos, dons, a minha própria vida, os relacionamentos, tudo isso está apenas emprestado para nós. Nós não somos donos de nada. A Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Tudo, o mundo e aqueles que nele vivem, tudo pertence a Deus. Então, eu queria falar só de duas áreas hoje. E eu quero que você guarde isso. Duas áreas que envolvem a mordomia cristã. A primeira delas tem a ver com a mordomia do tempo. A mordomia do tempo. Qual é o princípio? O que a Bíblia nos ensina sobre o tempo? Que nós precisamos aprender com Deus a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A Bíblia ensina isso no Salmo 90, 12. Significa usar corretamente o tempo que Deus tem nos dado com sabedoria e com discernimento. Salomão diz em Eclesiastes 3:1 que para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Na criação, no ato da criação, Deus fez tudo perfeito e Deus fez tudo com alternância de ritmos e estações. E assim são as nossas vidas. Quando nós não respeitamos esses ritmos e essas estações, nós atraímos problemas para nós. Então, por exemplo, há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de se aproximar e há tempo de se afastar. E assim por diante. Qual é o tempo na sua vida hoje? Como você discerne o seu momento hoje? Então, essa questão de ser um bom mordomo em relação ao tempo exige de nós o quê? Avaliação, autorreflexão, sabedoria, discernimento, estar diante do espelho para saber se eu estou fazendo a coisa certa, na hora certa, se é isso realmente, não é? Seria muito estranho eu estar chorando quando era para eu estar rindo. Não faz sentido. Eu estar construindo, era para eu estar construindo e eu estou dormindo. Então tem pessoas que parecem que sempre estão dando bola fora nesse sentido. Parece que estão sempre fora do tempo de Deus, né? Do relógio de Deus. Paulo diz em Efésios, no capítulo 5, versos 15 a 17, o seguinte: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Tomem cuidado, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos. De novo ele está falando, né? Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Parece que dá um pouco de trabalho. Tenham cuidado e procurem compreender. Não é assim uma coisa tão automática, não é? Então, ser um bom mordomo do tempo é o quê? Primeiro, eu preciso ser cuidadoso em relação às minhas escolhas. Certo? Por quê? Porque as minhas escolhas mostram as minhas prioridades. O que eu escolho mostra as minhas prioridades. E o que eu escolho tem consequências. Boas ou ruins tem consequências.
A vida é feita de escolhas, as escolhas mostram as minhas prioridades, aquilo que é importante para mim, e isso, toda escolha tem uma consequência, para o bem ou para o mal. Eu não posso simplesmente deixar a vida me levar. Não posso. Ser mordomo do tempo tem a ver também com aproveitar bem cada oportunidade. Pastor, o que é uma boa oportunidade? É aquela que glorifica a Deus. Sendo bem simples e direto. É aquela que não só faz bem para mim, mas está alinhado com a palavra de Deus e faz bem para outras pessoas também. É uma boa oportunidade. Pode entrar por essa porta que é de Deus, ok? Então, quem está sendo um bom mordomo de Deus sabe a hora de entrar. Sabe aquela coisa assim? Os surfistas, né? Quem surfa sabe muito disso. Aquele momento que a onda é a onda certa, na hora certa, e o cara tem que colocar a prancha ali e remar para entrar naquela onda, porque se pegar aquela onda vai fazer toda a diferença na pontuação. É isso, ok? Ser mordomo, bom mordomo do tempo também, tem a ver com não ser engolido pela velocidade desse tempo. Amém. Nós vivemos hoje um tempo em que as pessoas estão escravas, por exemplo, das tecnologias. Estão escravas. E nós precisamos ter tempo de qualidade, tanto com Deus, como também com o próximo. Precisamos priorizar Deus e as pessoas. É assim que a Bíblia nos ensina. Então, cuidado, se você está sendo engolido pelo tempo, engolido, dominado pelas tecnologias modernas, você não está sendo um bom mordomo. Então, pense nisso. Deus, eu preciso organizar minha agenda e eu preciso ter tempo de qualidade com o Senhor e com as pessoas. Isso agrada a Deus. Isso é ser um bom mordomo. Mordomia do tempo também tem a ver com não desperdiçar tempo com coisas fúteis, coisas inúteis. A.W. Tozer disse uma vez o seguinte: quando você estiver matando o tempo, lembre-se de que para ele não há ressurreição. O que você está fazendo? Estou matando o tempo. Para o tempo não há ressurreição. Então o tempo é uma dádiva, é um presente, é um recurso limitado que Deus nos dá. O tempo voa. Voa ou não voa? Esses dias eu ouvi do meu pai, né? Fui lá ver ele e tal, ele falou assim: você está ficando careca, né? Eu vi as fotos lá na piscina, na chácara. Eu falei: mesmo, pai, você reparou? Quando molha seu cabelo, né? Assim, seco tá bom, né? Ele falou: seco porque aí você dá uma enganada, né? Eu falei: que bom que você está vendo, né, pai? O tempo passa, né? Ele notou. O tempo voa, ó, tá correndo. Então, eu não posso ficar desperdiçando meu tempo com coisas, sabe, não vai somar, não vai edificar, não vai trazer nada de bom para mim. Quem já assistiu um filme, por exemplo, na Netflix ou qualquer outro lugar, que você fala assim: que raiva, fiquei 2 horas na frente da televisão para assistir essa porcaria, perdi tempo, podia estar dormindo mais cedo, podia ter feito outra coisa, peguei esse filme achando que era legal e não acrescentou nada na minha vida, vou dormir até pior, de tão tenebroso que foi o filme, ruim, né? Então, num mundo que tem 1 milhão de filmes, até isso a gente tem que escolher bem certinho, para na hora que eu for gastar aquelas 2 horas, ser bem gasto. É ou não é? Paulo diz em Efésios 4,17: não vivam como os gentios. Os gentios são os incrédulos, os que não têm a sabedoria de Deus, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão. Incrédulos vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Pessoas que têm pensamentos fúteis, inúteis, vão fazer escolhas fúteis, inúteis. Vão desperdiçar tempo. Porque eles estão bloqueados, obscurecidos no seu entendimento. Por quê? Falta para eles a vida de Deus. Agora, nós que temos a vida de Deus, nós que temos o Espírito de Deus, não tem como a gente viver na inutilidade dos nossos pensamentos. Aliás, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Aleluia! Então não dá para ficar perdendo tempo, certo? Com aquilo que não vai somar nada. Agora talvez você esteja pensando assim: não tenho tempo para nada.
Queria que o dia tivesse, 48 horas, né? Eu não tenho tempo para nada, minha vida é muito corrida. Bom, primeiro, você acha que é só a sua? Tem gente que acha assim que só ele ou ela tem a vida corrida, né? Por que? Essa pergunta vai incomodar, tá? Por que outros conseguem viver o que eu gostaria de viver e eu não consigo? Outros que também têm várias responsabilidades. Por que outros estão vivendo ou conseguem viver o que eu gostaria e eu não estou vivendo, e eu continuo dizendo para mim mesmo, não dá tempo, eu não tenho tempo para nada, a minha vida está muito corrida. Tem um pastor chamado Craig Groeschel, que ele diz assim, você tem tempo para aquilo que resolve investi-lo, encontramos tempo para o que tem importância para nós, é ou não é, gente? Nós damos um jeito quando algo importa para nós. Damos ou não damos? Damos um jeito. Por isso que eu estou dizendo que as nossas escolhas apontam para as nossas prioridades. Certo? Então, vale muito mais as atitudes do que as palavras. Quais são as mudanças que você precisa fazer na sua rotina, na sua agenda, para você ter mais tempo ou mais tempo de qualidade para as coisas que de verdade importam e que vão permanecer? O que tem roubado a tua energia e a tua atenção? Nunca sacrifique aquilo que é importante no lugar daquilo que é urgente. Tem pessoas que vivem o tempo todo apagando incêndios, dos outros inclusive, apagando incêndio dos outros e não vivem aquilo que é importante para si mesmas. Você está resolvendo, né, os BOs de todo mundo e aquilo que é importante para a sua vida está passando. Está passando. Como fazer mudanças? Pequenos passos. Devagar, pequenos passos, as mudanças vão sendo graduais, certo? E aí você começa a formar hábitos mais saudáveis. O problema é que nós temos dificuldades com os pequenos passos, nós já queremos dar um salto lá no último degrau da escada. E não é assim. Então, olha, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que a minha agenda está uma bagunça, eu sei que a minha rotina está tirando toda a minha energia, que eu estou sem vitalidade, eu tenho percebido que eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo orar, eu não consigo de jeito nenhum sentar com alguém para tomar um café. Então comece a fazer pequenas mudanças, graduais. Daqui a pouco você já virou um hábito isso, e daqui a pouco você já está sendo um mordomo mais fiel a Deus em relação ao seu tempo. O tempo é igual para todo mundo, é ou não é? É igual para todo mundo, ok? O que é o normal hoje? Está todo mundo atarefado, e para muita gente está muito ocupado, significa assim, está vendo como eu sou bem sucedido? Eu estou na correria porque eu sou bem sucedido, eu sou importante. Eu sou relevante. Tem gente que acha isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem pessoas que se envolvem em muitas atividades porque elas conhecem pouco da sua identidade, da missão para a qual foram chamadas. Tem pessoas se envolvendo em muitas atividades porque elas desejam preencher o vazio que existe dentro delas. Tem pessoas que estão enchendo a agenda porque estão fugindo de conflitos familiares. Estão fugindo de casa, não volta para casa porque não quer, está ruim o clima, está complicado. Tem pessoas que estão com a agenda cheia, sem energia e vitalidade para nada, porque são incapazes de dizer não para as pessoas, não conseguem dizer não para aquilo que não é importante. Há um outro autor chamado Howard Hendricks que ele diz assim, que a maioria das oportunidades são distrações disfarçadas. A maioria das oportunidades são distrações disfarçadas. Você consegue diferenciar o que é importante daquilo que é distração? Porque tem coisa que é até legal, a distração, né? No começo é bacana, que bonito, tal. Que legal que me chamaram para isso ou para aquilo, e que eu fui convidado para isso ou para aquilo, mas muitas vezes são distrações, está roubando o teu tempo daquilo que é importante. Então quem quer ser um bom mordomo do tempo?
Mordomo, eu sou um encarregado de Deus, eu sou um administrador. Deus é o dono do tempo, Deus é eterno, e Ele me deu um presente, Ele te deu um presente. O tempo é uma dádiva, mas para nós aqui, o tempo terreno é um recurso limitado. Está voando, está passando muito rápido, então preciso escolher muito bem o que eu vou fazer, o que eu vou decidir, como eu discerno se isso é uma distração, se isso é uma oportunidade mesmo vinda de Deus ou não. Nós precisamos atentar para essa questão. Uma outra área, que é a segunda, é a mordomia do corpo. E aqui, entenda que quando eu for falar corpo, eu estou falando corpo, alma e espírito. Estou falando do conjunto completo, tá bom? Estou falando da peça inteira. Estou falando do ser humano como um ser integral, completo, corpo, alma e espírito. 1 Coríntios 6, versos 19 e 20, Paulo diz assim: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário de Deus, ou do Espírito Santo que habita em vocês, e que foi dado por Deus para vocês, e que vocês não são de si mesmos? Deixa eu abrir um parênteses. Tudo pertence ao Senhor. Nem nós somos donos de nós mesmos. Quer ver por quê? Porque você foi comprado por alto preço. Portanto, glorifique a Deus por meio do seu corpo. Glorifique a Deus por meio do seu corpo. Paulo diz à igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Você já pensou nisso? Que santidade, ser alguém consagrado a Deus, tem a ver com você cuidar do teu corpo, da tua alma e do teu espírito? Paulo está dizendo, olha, o Deus da paz, que esse Deus da paz santifique, consagre vocês, separe vocês para Ele inteiramente. Inteiramente. Qual é o problema muitas vezes de alguns irmãos? Problema nosso, problema da igreja. Eu vou cuidar do meu corpo, academia, não sei o que, vai, só que não lê Bíblia, parte espiritual, parte intelectual da alma, ou senão eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo, isso, aquilo, tal, mas sedentário total, todo dia comendo gordura e vai, aquele negócio que corpo, está na Bíblia, não está, pastor, que o exercício físico é de pouco proveito? Então, faz exercício não, vamos comer e beber, orando, jejuando e lendo a Bíblia e exercendo os ministérios na igreja, tá bom, meu corpo vai morrer mesmo, vai para debaixo da terra, Então perceba que Paulo ensina essa igreja o quê? Vocês precisam se santificar integralmente, corpo, alma e espírito. Quer ver um outro texto? João, 3 João, capítulos, não tem um capítulo só, mas 3 João, versos 2 e 3. João está falando com um sujeito chamado Gaio. Ele diz assim: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Percebe a visão aqui integral do ser humano? Que você tenha boa saúde. Eu acredito que ele estivesse falando da saúde física. Você tenha boa saúde, assim como está indo muito bem a sua alma. Eu muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade e de como você continua andando na verdade. Olha, a Bíblia ensina que o mordomo precisa ser encontrado fiel, certo? João está dizendo para esse camarada o seguinte: eu fico muito alegre porque você é fiel, e eu fico muito alegre porque você está andando na verdade. Só que antes disso, o que ele falou? Que vá bem a sua saúde física, assim como tem ido muito bem a sua alma. Percebe? Que as coisas estão todas interligadas. Fidelidade, andar na verdade, com o cuidado do corpo, de uma forma geral. Salomão escreve lá em Cantares, capítulo 1, versículo 6: fizeram-me tomar conta das vinhas, da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Você é alguém que cuida de todo mundo, mas não cuida de você? Está errado. Está errado.
Eu estou cuidando de todo mundo. Todos os parentes vêm falar comigo, reclamar comigo. Eu tenho que socorrer todo mundo. E me ligam de madrugada. E eu ajudo. E tudo é você. Mas você olha para você? Cuidadores também precisam se cuidar. Cuidadores também precisam de cuidado. E cuidado com isso. Cuidado com isso. Negligenciar o autocuidado, inevitavelmente, vai te levar à autodestruição. Pode ter certeza. E ninguém quer isso, certo, irmãos? Ninguém quer isso. Eu não quero me autodestruir. Agora, se eu negligenciar o autocuidado e ficar cuidando do Brasil inteiro, e eu não cuido de mim, eu não estou sendo um mordomo fiel. E eu não estou andando na verdade. E eu não estou santificado. E eu não estou me consagrando a Deus. Percebe como isso é sério? De uma forma geral, alimentação saudável, ok? Um pouquinho de exercício físico, 3 vezes por semana, tá bom? 3 vezes por semana, né? Apesar do meu pai ter me chamado de careca, no domingo, agora eu vou falar, é que ele não está ouvindo aqui, mas no domingo, eu joguei vôlei, futebol, tal, segunda eu estava sem nenhuma dor, nada, zerado. Só estou com um roxo na canela aqui, porque meu irmão, aquele assassino, deu um bicudo na minha canela, que está roxo até hoje aqui, ó, desceu tudo hematoma aqui, mas eu estava sem dor. Por quê? Porque eu tenho feito um pouquinho mais de exercício do que eu estava fazendo. Eu estava assim, uma vez por semana. Dá resultado, irmãos? Uma vezinha por semana? Tá fraco, né? Agora eu aumentei um pouquinho, sabe? Um pouquinho de musculação, um pouquinho, né? Correndo bem devagarzinho na marcha lenta, mas tá correndo, entendeu? E aí eu fiquei muito feliz. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe disso. Quando você acorda no outro dia e você não machucou e tá sem dor, você fala: Deus, muito obrigado. É a primeira oração. Deus, não deu nenhum estiramento, eu tô sem dor, graças a Deus, não tô, né? Todo torto, aleluia, Deus, obrigado, porque eu curti o dia e hoje está tudo beleza, está tudo certo. Então, um pouquinho de cuidado com a alimentação, um pouco de cuidado na questão do exercício físico, e no médico é bom. Vocês viram o testemunho aqui do Ricardo, que pegou no início a doença, não é? Então ir ao médico. Dentista é bom, viu, irmão? Dentista, ir de vez em quando lá, né? E aqui eu vou dar uma cutucada nos homens, porque o homem é bicho ruim para isso. Eu li um livro que chama assim, Ser Homem, um guia prático para a masculinidade cristã, de um pastor chamado Fabrini Viguier, um pastor lá no Rio de Janeiro. Ele mostrou uma pesquisa no livro. Homens vivem 5 anos a menos em média do que as mulheres. Segundo, homens morrem 2 vezes mais de ataque cardíaco. Por que vocês acham, irmãos? O que está por trás disso? Homens cometem 5 vezes mais suicídio. No sistema carcerário prisional, entre 10 detentos, 9 são homens. Entre 10 presos, 9 são homens. Então, não estou isentando você não, viu, mulher, dos cuidados. Só estou mostrando assim que nós homens somos mais resistentes, né? Essa questão de cuidar do corpo, de ter esses cuidados. Então, vai ao médico, procure se alimentar, tudo isso, né? Que nós estamos falando aqui, e com certeza vale para as mulheres também. Algumas práticas para nos fortalecer e dar um pouquinho mais de imunidade para nós, tá bom? Saúde integral. Primeiro, e agora eu vou envolver tudo, tá? Corpo, alma e espírito. Cuide da sua vida devocional em nome de Jesus. Cuide da sua vida devocional. Tenha tempo para ler a Bíblia. Separe tempo para orar. E também para exercitar outras práticas espirituais. Sabe qual é a vantagem quando nós temos algo coletivo, que nem vai acontecer quinta-feira? É porque se eu estiver em casa, talvez eu não vou louvar e não vou cantar. Só que quando eu tenho uma obrigação, uma responsabilidade, eu sei que quinta-feira às 20 horas eu tenho que estar aqui, não tem para onde eu correr. Eu vou ter que cantar e louvar e orar.
Quando nós agendamos algo, isso nos responsabiliza, percebe? Ontem, na vigília dos adolescentes, estava lá eu, a Samila, o pastor, mais eu e o pastor Daniel, né, que viajamos, né? Falei a Samila, mas a Samila não viajou, nem a Ju. Eu e o pastor Daniel estava lá no começo, quase dormindo na vigília, porque nós viajamos, chegamos de Arujá, viajamos o dia inteiro. Só que na hora que você está lá, eu estou aqui, eu tenho que orar. Tem que orar, tem que buscar Deus. Eu não vou ficar olhando para a fogueira. Eu não vou pegar e deitar no chão lá e dormir. Se eu tivesse voltado de viagem, eu ia para casa e ia dormir. Eu não ia orar. Percebe? Quando tem uma agenda, quando a gente diz assim na igreja, seguinte, gente, vamos combinar todo mundo, quinta-feira jejum. Aí você já fica, pô, se eu não jejuar, o jejum é quinta. Eu dei um joinha lá no grupo, no WhatsApp, que eu estou junto. E aí, eu não jejuo? Mas quando a gente deixa a vida levar, nós somos preguiçosos. É ou não é? Então assim, cuide, agende algum horário, marque algum lugar, olha, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso separar um tempo para jejuar um dia, e também aprenda com outros. E uma outra questão que tem a ver com a sua vida espiritual, não se afaste da igreja. Não vai prestar. Nunca prestou. Não se afaste da igreja. Outra orientação, encontre um hobby para você, uma atividade que te dê prazer, diversão. Tenta aí de algum jeito equilibrar trabalho com lazer. E lembre que trabalho não é só ter provisão, recursos materiais. Trabalho precisa ser vocação. O que eu estou querendo dizer com isso? Você gosta do que você faz? Pastor, eu odeio meu serviço, eu não gosto. Então comece a se preparar, comece a orar para mudar. Deus, em nome de Jesus, eu não aguento mais, eu estou no lugar errado, eu não faço o que eu gosto. Eu creio que Deus é fiel para te dar uma direção, e você corre atrás para se preparar, para poder então mudar. Mas assim, tem que ser algo prazeroso também o trabalho, e eu preciso equilibrar nessa questão dos ritmos e estações com lazer. Eu não posso só trabalhar o dia inteiro, não tem como. Aliás, Salomão diz lá em Eclesiastes, né, que uma coisa muito ruim é você não poder desfrutar do fruto do seu trabalho. É correr atrás do vento. Trabalha, ter uma conta recheada, dinheiro na conta, mas não pode sair ali na esquina para tomar um sorvete, não pode sair para fazer uma viagem de férias, não pode fazer uma loucura, né? Terceiro, tenha tempo em família. Seja intencional com seu cônjuge e filhos. Planeje viagens, momentos agradáveis. Sua família é preciosa? Você está investindo tempo na sua família? Pastor, mas está tudo caro. Eu não posso viajar, eu não posso jantar fora. Tem muita coisa de graça hoje. Boa. Não é? Tem muita coisa acessível hoje, que basta você dar um Google e pesquisar, e você vai encontrar assim, que dá para você fazer muita coisa legal com um valor baixo ou bem razoável. Quarto, fortaleça suas amizades. Isso vai fazer bem para a sua alma, para a tua vida. E a solidão é um problema crônico hoje, problema crônico. Mas nós cremos no quê? Que mesmo sabendo que o amor vai se esfriar, em muitos, como diz a palavra de Deus, ainda existem pessoas leais, ainda existem pessoas sinceras e agradáveis de se conviver. Seja intencional e pratique a reciprocidade. O que é reciprocidade? Não espere só o outro te ligar ou te enviar uma mensagem. É uma troca. Se você quer ter amigos, a pessoa te convidou, na próxima é você. A pessoa te mandou um zap, na próxima é você. Tem que ter trocas. Vê um estímulo positivo do lado de cá, do lado de lá, um outro estímulo daqui, não é? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, cansei. Só eu que ligo, só eu que convido, só eu que chamo, não quero mais também, cansei. Porque essa amizade acho que não é verdadeira, porque parece que eu que estou forçando a barra, né? Então isso vai fazer bem para a sua alma, né? Procure amigos e faça isso de forma intencional. Quinto, firme a sua identidade em Cristo. Nossa identidade está em Cristo. Não fique se comparando com ninguém não, vai fazer mal para a sua alma. Cuidado com as redes sociais que mostram a vida maravilhosa de todo mundo. E aí você fala, meu Deus, só eu que não viajo, só eu que não tenho esse corpo, só eu que...
Você acha que tudo que está ali é verdade? Aprenda a viver contente e não acomodado com aquilo que Deus tem te dado. Você é contente com aquilo que Deus tem te dado? Sexto, aprenda a dizer não, em nome de Jesus. Não precisa erguer a mão, mas quem tem dificuldade de dizer não? Fale não. Não tente agradar todas as pessoas o tempo todo. Isso é desgastante demais. Nem todos vão gostar de você. Nem todos torcem por você. Nem todos se alegrarão com as suas conquistas. Deixa de ser inocente, ingênuo. Nós estamos num mundo caído. Então diga não. Não gostou, eu vou fazer o quê? Hoje eu não posso. Hoje eu estou cansado. Diga não. Porque às vezes a gente vai dizendo sim para tudo, e aí perde saúde, perde vida espiritual, vai perdendo tudo, né? Porque diz sim para tudo. Uma outra orientação, cuidado com a amargura, cuidado com a ira, cuidado com o cinismo, isso mata, gente, mata a alma. Conflitos fazem parte de todo relacionamento, vai ter BO, vai ter problema, não tem como. No mundo que nós vivemos, nós vamos ter conflitos, então aprenda a resolver, resolva os seus conflitos, senão é você que vai azedar, o prejuízo vai ser seu, e é a sua saúde que vai embora, e você não será um bom mordomo do corpo, ok? Cuide do seu crescimento intelectual, se possível, matricule-se num novo curso, faça um curso novo, leia algum livro bom, decente, que vai te ajudar. Assista um filme ou uma série que vai trazer bons valores para você. Estou falando de coisa boa, tá? Não é ficar indo atrás de coisa que não vai acrescentar nada. Então tem gente que não sabe conversar de nada. Por quê? Não cresce intelectualmente. Não cresce. Não vê nada diferente, tem medo do diferente. Outra orientação, se você quer ser um bom mordomo do corpo, peça ajuda. Não tente bancar o super-herói, não. Todos nós precisamos de ajuda. Entregar-se aos cuidados do outro também é ser um mordomo fiel. Amém? Nós precisamos nos entregar ao cuidado do outro também. E eu queria fazer duas observações aqui. Primeiro, eu sei que eu estou falando de coisas óbvias, mas nem tudo que é óbvio é praticado. Eu já sabia disso, mas você está praticando essas coisas que você está ouvindo hoje? Nem tudo que nós sabemos, nós praticamos. E é aqui que está o problema. O problema não está em saber ou não saber o que é o certo e o errado. O problema está em não praticar aquilo que é certo. Segunda observação, uma espiritualidade, falando agora das coisas do Espírito, saudável, começa com Cristo. Começa com um novo nascimento. Passa por arrependimento e confissão. Passa por um acerto com Deus. Se eu ainda continuo inimigo de Deus, eu não me curvo diante do senhorio dele, nunca vou ser um mordomo dele, porque o mordomo é um servo. Se ele não é o meu senhor, eu não sou servo, certo? Então, não tem como. Também passa, uma espiritualidade saudável, passa por pertencer a uma igreja visível, que é composta de gente de carne e osso, que estão na mesma luta que a gente, na mesma jornada, na mesma caminhada. E também uma espiritualidade saudável passa por eu servir a Deus com os meus dons e talentos. De verdade, gente, tem que incomodar a gente não fazer nada. E assim, eu tenho uma teoria, é uma teoria, tá? Não está na Bíblia. Eu tenho as minhas dúvidas se alguém que não se envolve na igreja está fazendo alguma coisa fora em termos de serviço para Deus, tá? Por quê? Porque aqui, teoricamente, é mais fácil, nós estamos entre nós, são alguns ministérios, pouca coisa, lá é muito mais desafiador. Servir os incrédulos, né? Sinalizar o reino de Deus lá fora, trabalhar para Deus lá fora, que precisa acontecer também, é muito desafiador. Mas a gente às vezes olha as necessidades da igreja e não, eu estou servindo a Deus lá fora, eu tenho minhas dúvidas, de verdade.
A minha teoria é que dificilmente. Então procure dentro do corpo de Cristo também, dessa igreja visível, nós, observar. Pô, eu estou percebendo que existem carências, eu tenho dom para isso. Eu tenho talento, eu sei que eu posso fazer bem feito. Deus me chamou para isso. Vai ficar esperando até quando? Não é? Olha que legal a frase do Pablo Picasso, que foi um pintor. O sentido da vida é encontrar o seu dom, e o propósito da vida é entregá-lo ao mundo. Esse é o sentido da vida. Primeiro, você encontra o seu dom e agora entrega para nós. Entrega para nós. Nós também somos presentes de Deus para os outros, para o mundo. Deus escolheu cada um com o seu jeito, com a sua personalidade, com os seus dons, os seus talentos, e aí Deus está dizendo: ei, eu quero te dar para os outros, eu quero te dar para a igreja. Você é um membro do corpo, você não está fazendo a sua função? Não é assim no nosso corpo? Paulo faz essa comparação. Eu estou falando da mordomia do corpo. Um corpo não funciona bem se a mão esquerda não estiver funcionando, se nós vamos ter algum problema. Nós vamos ter problemas. Então, um corpo saudável, os membros estão articulados, e perceba que há uma interdependência. Ninguém caminha sozinho, porque um está grudado no outro, um depende do outro. Mas eu preciso me incomodar. Que Deus gere esse incômodo, esse desconforto no seu coração, de pensar: olha, da próxima vez tem que ser eu tenho que estar junto aí. Por exemplo, eu dei uma orientação para a Elisângela, né, Elisângela? Em relação à cozinha. Eu falei: Elisângela, eu gostaria, é a minha visão como pastor, tá? Que cada vez que a gente tivesse um evento, a equipe de cozinha mudasse. Rotatividade. Pô, pastor, talvez a gente pudesse pensar: não é melhor a gente ter uma equipe fixa, firme, né, dos irmãos que são fiéis e tal. É bom isso. Mas por que eu quero a rotatividade? Porque eu quero outras pessoas diferentes dizendo: dessa vez eu vou na cozinha, pastor. Dessa vez eu asso a carne. É lógico que se você não sabe, é melhor você, né? Se for salgar a carne, né? Salgar a carne para dar pedra no rim, eu não quero não. Ó. Amém? Eles sabem de que eu estou falando, né? Se for para... Então, gente, percebe, não é bom isso? O próximo evento lá, agora são outros irmãos que estão interagindo, que estão servindo, que estão doando o tempo deles ali, que vão chegar mais cedo na chácara, porque quem está servindo, enquanto nós, chegamos na chácara 10h30, que vai começar o culto, os irmãos já 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, estavam lá já, cortando as coisas, temperando as coisas, percebe? Então, eu quero que você olhe isso. Nós precisamos observar as coisas e pensar assim: não, eu preciso encontrar o meu lugar. Há um pastor, e eu já estou terminando, chamado Francis Chan, que ele diz assim: o nosso maior medo não deve ser o fracasso, mas ter sucesso, êxito nas coisas que não importam. Nós não temos que ter medo de fracassar. O meu medo, o seu medo deveria ser o quê? Eu fazer um monte de coisa e Deus falar assim: não pedi nada disso para você. Tudo que você fez, abre o lixo aí e joga, que não serviu para nada. Esse é o nosso medo. Fazer um monte de coisa que não interessa, que não é prioridade a Deus. Pense num patrão que chega para o seu servo e diz assim: olha, eu estou saindo hoje, vou chegar no final da tarde, eu quero essa grama aqui do jardim bonitinha, aparada. Sabe o que a gente faz como mordomo de Deus? A gente olha assim: vou ter uma lâmpada queimada ali, deixa eu trocar a lâmpada primeiro. Aí eu vou lá e troco a lâmpada. A grama está lá, o tempo está correndo. Aí eu dou uma olhada assim e falo assim: pô, mas o chão aqui do barracão está sujo, acho que eu vou lavar esse chão. Já entenderam onde eu vou chegar, né? O que o Senhor te pediu que era para cortar a grama, na hora que chega lá no fim da tarde, a grama não está cortada. Você acha que o Senhor vai entender isso? Eu não pedi para você trocar a lâmpada, eu pedi para você lavar o chão, eu pedi para você cortar a grama, e a grama está alta. Percebe? Isso fala de foco. Foco. Qual é o seu dom, qual é o seu talento? É nisso que você tem que atuar. Você não tem que estar num lugar que não é o seu. Esse mesmo pastor Fabrini Viguier, que eu citei a pesquisa aqui do livro, dos homens, ele diz assim: a prosperidade não diz respeito apenas à questão econômica, mas também às áreas emocional, espiritual, relacional, profissional, matrimonial e outras. Isso é prosperidade. Prosperidade integral.
O camarada, a camarada está indo bem em tudo. Tudo. Prospera em todas as áreas. Por quê? Está sendo um bom mordomo do corpo. Está dando a devida atenção ao corpo físico, à alma e ao espírito. A alma tem a ver o quê? Com essa parte dos sentimentos. Eu preciso guardar o meu coração, para não ficar amargurado, irado, revoltado, não, né? Eu preciso guardar o meu coração. A alma tem a ver com o meu intelecto também. Eu preciso crescer intelectualmente. Preciso talvez falar um pouco melhor, me expressar melhor, como eu disse, fazer um curso e ler um bom livro. Preciso melhorar intelectualmente. E eu preciso cuidar do meu espírito. Também preciso ler Bíblia, jejuar, orar, enfim, todas essas coisas. E nós sabemos, irmãos, que quem apenas deseja, não tem nada. Pô, eu queria tanto isso que o pastor está falando. Ó, arregaça as mangas, bora para o trabalho. Já viu algum mordomo, algum encarregado que não trabalha? Trabalho. Ser mordomo é ter trabalho. Fazer parte de uma igreja é arrumar trabalho. Pô, mas eu estou trabalhando tanto lá fora, pastor, eu venho para a igreja e tenho que trabalhar também? Tem. É o que a Bíblia ensina, senão eu ensinava diferente. Não é? Trabalho lá fora, trabalho aqui dentro. Só que vai ter os momentos de lazer, descanso, de refrigério, de bonança. E eu tenho certeza que Deus vai te dar um sono tranquilo, porque na hora que você for dormir e acordar, você vai falar, que dia, como foi bom, eu consegui cuidar de todas as áreas, a minha agenda está maravilhosa, as oportunidades foram aproveitadas, você vai dormir realizado, tranquilo. O sono do justo. Sono do justo porque está sendo um bom mordomo. Ser mordomo é ser servo fiel. O mordomo é alguém que goza da confiança do seu senhor e é alguém que recebe autoridade para administrar os seus bens. Olha a responsabilidade, gente. Tudo pertence a Deus. E agora ele está dizendo assim, ó, tá aí, cuida para mim, administra para mim. Quando eu voltar, eu vou pedir para você de novo contas, tá bom? Ser mordomo é ser dono de nada. Nós não somos dono de nada. E não se esqueça de que no final eu e você prestaremos conta de tudo o que Deus tem nos dado. Hoje nós falamos só dessas duas áreas. Deus vai pedir contas para mim e para você. O que você fez com os anos de vida que eu te dei? E Deus vai também nos pedir contas assim. O que você fez com o corpo, alma e espírito que eu te dei? Não vai ter como dizer, ah, Senhor, mas o fulano lá... Não, a prestação de contas é individual, não é coletiva. Imagina uma fila assim, né, diante de Deus. Ei, senha número 10. Aí você olha, sou eu. Face a face com o Criador. É com Ele a prestação de contas. Não vale desculpas, irmãos, porque Ele conhece a gente desde sempre. Não vai ter justificativas diante dEle. Então eu quero te convidar assim hoje a ter um tempo com Deus. Pode ficar sentado, eu acho que é uma mensagem mais reflexiva hoje, né? De você assim pensar como está a tua vida hoje, nessas áreas que eu disse, tempo e corpo. Tempo e corpo. Como está a tua vida hoje? Pastor, está uma confusão, está uma bagunça. Comece a fazer mudanças. Fala, Deus, me dá sabedoria para eu fazer as mudanças que eu preciso fazer. Se você precisar de ajuda de alguém, peça conselhos, seja humilde. Me ajuda aqui, tem gente que não sabe organizar a agenda às vezes. Olha, eu não sei nem por onde começar. Né? Tenho certeza que aqui na igreja tem pessoas capacitadas e sábias também que podem te ajudar. Nós não somos bons em tudo, né? Tem pessoas que são melhores do que nós em algumas áreas. Então tenha um tempo de oração. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Contando com hoje, nós temos 30 dias pela frente, se Deus permitir. 30 dias tem o mês de junho. 30 dias. E nós queremos, Senhor, sermos bons mordomos fiéis. Nós queremos, Deus, mas mais do que querer, nós precisamos mudar, fazer ajustes, nós precisamos entregar algumas coisas. E eu oro ao Senhor, Deus, pela minha vida,
e pelos meus irmãos, Deus. E, em primeiro lugar, te agradecendo pela responsabilidade, pelo privilégio de administrar aquilo que é teu. É um privilégio recebermos tanto do Senhor, o Senhor tem nos dado tanto. E nós queremos retribuir, Pai, administrando bem, cuidando daquilo que é do Senhor com zelo, com carinho, com amor. Então, Deus, em nome de Jesus, ajuda a tua igreja a administrar bem o tempo que é devido a cada um. O Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado tempo, o Senhor tem nos dado saúde. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a tua igreja, dá sabedoria, espírito de sabedoria. Peça isso a Deus. Deus, me dá inteligência para que eu possa contar os meus dias, para que eu não viva a desperdiçar o tempo que é tão precioso e passa tão rápido. Sabedoria, peça isso, Deus, sabedoria sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha vida. Ajuda-me, Deus, diante de tantas responsabilidades, de um mundo tão corrido, que muitas vezes nos oprime. Em nome de Jesus, Pai, nos liberte, ó Deus, daquilo que rouba o nosso tempo, daquilo que nos esmaga, daquilo que nos oprime. Nos liberte em nome de Jesus. Que haja tempo de qualidade com o Senhor, aleluia. Que haja tempo de qualidade com as pessoas, que haja tempo de qualidade com a família, em nome de Jesus. Tempo de qualidade para servir ao Senhor naquilo que Ele tem nos dado. E ajuda-nos, ó Deus, a cuidar do corpo que nos foi dado, que é templo do Espírito Santo, santuário de Deus, que não nos pertence também, Deus. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Dá saúde ao teu povo, Pai, física, emocional, espiritual, aquilo que nos cabe, aquilo, Senhor, que é função nossa, papel nosso. Tira-nos, ó Deus, do conformismo, do comodismo e nos ajude a avançar, em nome de Jesus. E todo o roubo caia por terra, em nome de Jesus. Quero te convidar a ficar em pé, amém, irmãos? E fale isso com Deus. Deus, tudo aquilo que é distração, caia por terra na minha vida, Pai. Tudo aquilo que eu acho que é bom e não é bom, tira agora em nome de Jesus. Tira do meu coração em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Essa preocupação de agradar todo mundo, essa dificuldade de dizer não para as pessoas, caia por terra agora em nome de Jesus. A nossa identidade está em Cristo Jesus e é Ele quem nos justifica, aleluia, aleluia, Senhor. Dizemos sim para o Senhor, sim para a Tua palavra, sim para o espelho da verdade. Nós dizemos sim, Pai, e aquilo que o Senhor tem revelado a nós, nos ajude a praticar, em nome de Jesus, em todas as áreas, que o Teu povo seja próspero, Deus, que tudo vá bem ao Seu povo, Deus, em nome de Jesus. E quando passarmos por dificuldades, com certeza outros nos ajudarão, nos carregarão, e nós poderemos também continuar louvando o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus.